Olá, meus amores! Na aula de ciências de hoje vamos falar sobre o líquido mais precioso para o nosso planeta Terra, que é a água, né? Então, sem esse líquido não há vida, né? Os vegetais, os animais, nós precisamos da água para poder sobrevivermos, certo? Então, a água, vocês podem perceber aqui nesse globo, o globo terrestre aqui, ó, visto de cima, visto do espaço, a Terra tem um aspecto o quê? Azulado. Isso devido à quantidade de água que existe na Terra. Então, a maior parte do planeta é constituído por água, tem os continentes, né, a parte da litosfera, mas a maior parte do planeta é constituído por água. Essa partezinha que a gente vê aqui, vista de cima, são as águas dos oceanos, certo? Mas a água que nós bebemos são as águas dos rios, lagos, né? E aí é água doce, certo? Bom, então voltando, lembrando aqui que a água, a parte da água, né, que fala da terra e tudo mais, a gente chama de hidrosfera, que é onde vai falar sobre toda a existência de água em cada parte do planeta, seja no rio, seja nos lagos, seja a água subterrânea, que no subsolo temos água, né, nos lençóis freáticos, a água dos oceanos. Então, tudo que se refere à água, né, a água do planeta, a gente está falando sobre a hidrosfera, que é a camada de água que envolve a Terra, certo? Então, não só existe aquela água que a gente vê no globo, só a água dos oceanos. Existem águas também nos rios, né? E nos locais subterrâneos, como a Pro acabou de falar, certo? Então, a água, como a Pro falou também, é o líquido mais precioso para nós, certo? Porque, ó, nós somos constituídos, 70% do nosso corpo é de água, certo? E essa água está distribuída, né, nos nossos órgãos. Por exemplo, no cérebro, precisamos de 75%, no coração também, rins, nos pulmões, 80% dos pulmões é composto por água, fígado também, 86%, rins, 86%, essas partezinhas que unem, né, as articulações aqui dos ossos, 83%, os ossos, 22%, sangue, 81%, pele, 64%, músculos, 75%. Então, a água no nosso corpo é como que nós fôssemos um tanque, certo? E é preciso sempre estar abastecendo esse tanque, né? Porque, como vocês viram aqui na imagem, em cada órgãozinho aqui precisa de água, porque eles são constituídos por água também, certo? Então, é importante, né, a gente sempre estar bebendo água, mesmo sem estar com sede, né? Porque a sede já é o corpo avisando que, ó, estou precisando de água, certo? Então, a sede é um sinal que o corpo manda pra gente ingerir água, certo? Porque é um combustível pra gente. Assim como os animais, assim como as plantinhas, tá certo? Então, a água no nosso dia a dia. Vocês usam a água o tempo todo, né? Aí na casa de vocês, na escola, certo? No nosso dia a dia, precisamos dela para beber, para cozinhar, para passar pano na casa, para lavar louças, roupas, tomar banho, fazer nossa higiene pessoal, certo? Então, além de consumirmos ela, né, ingerir ela para o nosso corpo ser abastecido, também nós consumimos a partir dos afazeres de nossas casas. Na escola, lavar as mãos, né? Estamos sempre consumindo água. Nas plantações, o agricultor ele precisa da água para poder regar a sua plantação, não é verdade? Senão as plantinhas não vão crescer. Aí aqui tá, ó, lavar o carro, regar o jardim, higiene da casa, no consumo de alguns eletrodomésticos, no banheiro também, né? Banhos, certo? E aqui no nosso dia a dia, na preparação do alimento, na lavagem também para preparar os alimentos. Então a água está presente
em tudo na nossa vida, não é verdade? Pois é. Então, agora que aprendemos sobre a utilidade dela no nosso dia a dia, o que é que a gente consegue fazer com ela na nossa casa, na nossa escola, e tudo, né? Vamos aprender os estados físicos da água. A água, ela tem a capacidade de estar em 3 estados físicos, né? Que são 3. Líquido, sólido e gasoso. Quando é que a água é líquida? Quando ela tem esse formatozinho aqui que a gente pode beber, certo? Sólido já é quando ela está durinha, né? Já está rígida, em formato de gelo, certo? E gasoso? No gasoso, vocês percebem a água gasosa quando a mamãe está preparando a comida, o café, certo? E sai aquele vapor da panela. Aquele vapor nada mais é do que a água. Quando ela é aquecida, ela vai fazer, ó, a evaporação. Ela vai sair em forma de vapor, certo? Então, ó, ela pode ser encontrada nesses 3 estados físicos. Quais são? Líquido, sólido e gasoso. Lembre-se bem, líquido, sólido e gasoso. E eu tenho que também aprender como é a forma líquida, como é a forma sólida e como é a forma gasosa, né? Não basta só a gente lembrar que são 3 e aprender os nomezinhos, não. A gente também tem que aprender o formato, ver como é a consistência, certo? Bom, na natureza, a água também pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Vou provar para vocês, ó. Nos polos norte e sul, né, nós encontramos as geleiras, as calotas polares. Essa água aqui, essa água doce, é água doce, viu? Essa água doce que se encontra lá nos polos, né, nos hemisférios, lá no polo norte e polo sul, ela está congelada. Se ela está congelada, ela está no estado, quero ouvir, sólido, muito bem, sólido, ó. Então, ela está no estado sólido, durinha lá, congelada, devido à temperatura que é mais baixa, mais fria, certo? Bom, a forma líquida que podemos encontrar na natureza, ela está nos rios, ó. Aqui a Pro trouxe a imagem para vocês. Nos rios, cachoeiras, lagos, açudes, lagoas, as águas subterrâneas que está, ó, no subsolo. Também nos mares, né? Nos oceanos. Então, é a forma líquida, ok? Lembraram? E a gasosa. A gasosa, gente, ela se encontra nas nuvens. É isso mesmo. Essas nuvens que a gente vê aí no céu, nada mais é do que a água em forma de vapor, certo? E é por isso que mais na frente a gente vai aprender como é que acontece a questão da chuva. Porque a chuva depende dessa concentração de água que fica nas nuvens, tá certo? Então, vocês aprenderam agora que a água também pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Não é verdade? Não só vou encontrar ela nesses formatos quando eu estiver cozinhando, quando eu estiver colocar no congelador, quando eu deixar derreter, não. Na natureza a gente encontra sim. Isso aí vai depender da temperatura, tá bom? Do ambiente. Bom, se a gente falou sobre os estados físicos, a gente agora vai falar vai aprender sobre as mudanças desses estados. A água ela tem a capacidade de passar de um estado físico para outro. Por exemplo, eu tinha uma garrafinha, botei no congelador com água, né? E aí, com a temperatura, ela vai ficar como? Ela estava líquida, não era? Quando eu coloco no congelador, a temperatura diminuiu. Ela vai ficar como? Sólido, vai virar gelo, né? Aí, de repente, eu pego essa mesma garrafinha com água, deixo ela um tempinho ali em cima da mesa, em cima da pia, e
de repente vou brincar, vou estudar, vou passear. E quando eu vou perceber a água, o gelo derreteu. Por quê? Porque a temperatura agora não está mais fria como estava lá no congelador. Ela passou agora do estado sólido e foi para o estado líquido. Pronto. E para ser gasoso? Para passar do estado gasoso e para do gasoso para o líquido, tem como? Tem. Como a Pro falou no exemplo. A mamãe está cozinhando, aí a água, botou a água ali na panela e a água está fria, né? Pronto. Com pouco tempo, a temperatura ali do fogão, ali o fogo, vai fazer com que a temperatura aumente. E a água não aguenta e ela começa a evaporar. Ela começa a fazer bolinhas, chama de ebulição, e começa a evaporar. E aquele vaporzinho que sai da panela do macarrão, do feijão, do arroz, nada mais é do que a água que com o calor a temperatura aumentou, ela teve que evaporar. Ela saiu do estado líquido e foi para o gasoso. E agora, eu quero um exemplo do estado gasoso para o líquido, porque a senhora disse que ela pode se transformar de um estado para outro, para qualquer estado. Isso. Vamos lá. O estado gasoso, de repente, a mamãe vai precisar tampar aquela panela. Quando ela tampa a panelinha e depois pega a tampa, olha para a tampa, vai ver que a tampa ficou toda, vamos dizer, tipo suada, né? Mas não é suor não, gente, ali é água, né? Aquela água, o vapor, quando foi para a tampa, escorreu e ali virou água. O vapor voltou a ser água, certo? A gente deixa um pouquinho ali, aí você vê, que a tampa está toda com os pinguinhos de água, certo? Então, a gente vai aprender os nomes de cada mudança, certo? Porque a Pro só deu exemplo, não foi? Mas a gente tem que aprender como é que se chama a mudança de um para o outro, né? Então, vamos começar pelo líquido, né? Bom, eu tenho o sólido, aliás. Eu coloquei a garrafinha, ela estava líquida, né? Coloquei na geladeira, certo? A temperatura, quando ela diminui de 0 graus Celsius para baixo, ele já vai ficar muito frio. E quando a água chega a essa temperatura de 0 graus, ela vai ficar congelada, vai virar sólida. Essa mudança do líquido para o sólido, a gente chama de quê? De solidificação, certo? Ele estava líquido e virou sólido, certo? Aí, de repente, o mesmo exemplo aqui. De repente, esse gelo derreteu, começou a temperatura, ficou esfriando, ficou aqui, mais ou menos a temperatura do ambiente. E ele agora passou de 0, foi aumentando e ficou a temperatura normal. Aí, quando a temperatura está acima de 0 e abaixo de 100, o que é que vai acontecer com a água? Ela vai ficar líquida. Então, o que é que aconteceu? Do gelo para a água líquida, do sólido para o líquido, chama de fusão. Como é? Fusão. Vamos relembrar. Do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o líquido, fusão. Agora vamos ver a água quando ela está líquida e passa a ser gasosa e quando ela está gasosa e passa a ser líquida. Vamos lá. Bom, a água, quando ela passa de 100 graus, certo? De 100 graus Celsius, ela vai, o quê? Ela vai evaporar, vai sair aquela fumacinha, certo? Aquele vapor, que não é fumaça, é vapor, certo? Vapor de água. Então, se a panelinha ali da mamãe está começando a borbulhar, está começando a sair vapor, quer dizer que já atingiu, a água já chegou a seus 100 graus Celsius. Aí ela começa a evaporar, certo? E aqui, mas isso aqui, gente, eu estou falando um exemplo no nosso dia a dia, certo? Bom, aí do líquido
que ela agora vai evaporar, né? Ela virar vapor de água, a gente chama de evaporação. O nome é fácil. Se virou vapor, é evaporação, certo? Então aqui, ó, a água virando vapor, evaporação. E agora do gasoso para o líquido, é o exemplo que a Pro deu da panelinha, da tampa da panela, né? A água, ela vai, quando a gente deixa um tempinho, aquele vapor, ele vai o quê? Deixa um tempinho ali, vai virar temperatura ambiente normal, vai ficar todo cheio de água, com os pinguinhos de água. Ali é a água que ela condensou. É o quê? Condensação, certo? Então, vamos relembrar do líquido para o gasoso, evaporação. Do gasoso para o líquido, condensação. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Tá certo? Bom, e na natureza acontece também a mesma coisa. A água, ela consegue passar de um estado para o outro. E é o que a gente chama de ciclo da água na natureza. Então, a chuva nada mais é do que resultado desse ciclo. A neve, o granizo, certo? Tudo isso é resultado do ciclo da água. Bom, há milhões de anos esse ciclo vem acontecendo, certo? Bom, a água que está nos mares, nos oceanos, nos rios, nas lagoas, nos lagos, até mesmo na transpiração das plantas e dos animais, com esse fator que é muito importante, que é o sol. O sol, ele vai ser o elemento aí fundamental para que haja a evaporação, que a gente acabou de aprender, certo? Então, o sol, ele vai ali aumentar a temperatura, né, do ambiente. Vocês podem perceber que quando o clima, né, o tempo está muito abafado, eita, parece que vai chover. Por quê? Porque isso tem a ver com o ciclo, certo? Então, o sol, ele aumenta a temperatura e aí o que é que vai acontecer? A água que está aqui, ó, nos rios, lagos, lagoas, nas plantas também pela transpiração, nos animais também, né? A água vai, com a temperatura aumentando, vai evaporar. Vai acontecer a evaporação. Depois, a água vai, se ela evaporou, ela foi o quê? Foi virando o quê? Nuvens. Aqui é a água. Isso. A nuvem aqui é a água em forma de vapor, certo? E aqui ela vai condensar, certo? Quando ela condensa, que está aqui, ó, aqui a água, quando tá aquelas nuvens bem pesada, escura, né? Quer dizer que a água está condensada. E aí acontece a precipitação, que é a outra parte do ciclo. A precipitação é quando cai a chuva, né? Ou a neve, dependendo da temperatura daquele lugar. Se for, por exemplo, uma época que esteja ali bem no inverno, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aí chega até a nevar, certo? Mas aqui no Brasil, só lá na região sul do Brasil é que chega a ter a neve, né? A gente consegue até ver neve nessa região, certo? Então vai depender da temperatura do lugar. Então, aqui no caso, quando acontece de condensar, vai acontecer a chuva cair, né? É o que chama de precipitação. E aí, ó, vai voltar para os rios, vai voltar para os mares, vai voltar para as lagoas, né? Para as plantinhas, para o subsolo, certo? E começa tudo de novo, porque é um ciclo. Um ciclo, ele começa, inicia, termina, começa, um ciclo, certo? Então isso acontece aí há milhões de anos. Entenderam, meus amores? Joia? Então vamos agora aprender sobre a qualidade da água, né? Então, vocês teriam coragem de beber uma água suja, com cheiro, com cor,
Não, porque a gente já está percebendo ali que tem algo de errado. A água, para ser boa para beber, não basta assim, é água do rio, é água doce, eu posso beber. Não, certo? Não, não, não. Por quê? Porque a água ela precisa passar por um tratamento, gente. A água do rio vai trazer micro-organismos, vai trazer bactérias, vai trazer várias coisas e ela precisa ser tratada. Pronto, mas a senhora falou que a água doce é água para beber. Não podemos confundir. A água doce é a que a gente consome, verdade. Mas não é a potável. A gente tem que entender que a água para beber é água potável. E para ser potável, eu tenho que tratar, né? Então, aqui nós temos a qualidade da água precisa ser tratada porque lá vai ter micro-organismos que podem trazer doenças para a gente. E a gente não quer ficar doente, né? Por conta de uma água poluída. Então, ela precisa passar por tratamento. Então, temos a água mineral, que são retiradas de fontes minerais, né? E mesmo assim, ela precisa, antes de ser engarrafadas, elas também precisam passar por tratamento. Gente, mas no caso da água mineral, não estou com água mineral aqui, pronto. E agora, como é que eu faço para ter uma água boa para beber? Eu tenho a utilização, eu posso ferver a minha água, porque por mais que venha das estações de tratamento, por mais que venha dos lugares até chegar nas nossas casas, passa por encanação, passa por tudo isso, né? E quando ela faz esse caminho, ela pode trazer várias bactérias ainda, certo? Então, o mais seguro é a gente ferver a água, certo? Porque não tem bactéria que resista a uma temperatura elevada, a mais de 100 graus Celsius, né? Elas matam tudo que tiver ali, certo? E depois eu posso filtrar. Eu trouxe o exemplo de um filtro de barro, né? Mas temos outros exemplos de filtro, tá certo? Bom, a Pro falou também sobre o tratamento de água. E como é que acontece? Vamos aprender agora. Gente, o tratamento de água, ele vai passar por estações de tratamento, né? Até chegar nas casas da gente, ela passa por vários processos. E vocês viram aí que mesmo assim a gente tem que ferver a água e filtrar, né? Pois é. Então, cada númerozinho desse é uma etapa que a água vai passar, certo? Vamos conhecer aqui. Primeiro, a água é extraída de uma fonte, pode ser de um rio, de uma barragem ou de um manancial, certo? Então, ó, aqui nós temos o exemplo. Pegou aqui um exemplo de uma fonte que vai pegar, que vai tirar água, certo? E aí, ela vai sendo encaminhada para a estação de tratamento, onde passará por processos para a retirada das impurezas e de micro-organismos, né? As bactérias, certo? Então, aqui, ó, esses equipamentos todinhos. Então, ainda passa por várias etapas. A Pro vai colocar no vídeo um linkzinho para vocês, certo? No vídeo não, no formulário, sobre como acontece, mas o tratamento da água até chegar nas nossas casas, tá bom? As etapas. E aí, por fim, a água é armazenada em reservatórios, onde será distribuída para as casas e prédios. Então, aqui está resumindo, certo? Mas cada coisinha dessa, cada etapa que passa, que a água passa, ela é importante até chegar nas nossas casas, tá certo? Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Não esqueçam também de acessar o link que a Pro vai colocar aqui no formulário, tá certo, meus amores? Então, beijos, realize as atividades com muita atenção. Tchau!